Você sabe qual é o valor do salário mínimo em Portugal no ano de 2021? E claro, quer saber o que dá para fazer com esse salário mínimo? Qual é o valor do salário por categoria profissional? No vídeo de hoje nós vamos falar de algo que todo mundo gosta: salário. Olá, meu nome é Frank Matos e hoje nós vamos conversar sobre salário mínimo em Portugal, ou pelo menos os assuntos que rodeiam o salário mínimo. O salário mínimo em Portugal no ano de 2021, que estou a gravar esse vídeo, é de exatos 665 euros. E aí você pode perguntar, só isso? Mas eu vou mostrar para vocês que esses 665 euros têm um poder de compra muito maior do que o salário mínimo brasileiro. Inclusive, trouxe até um material aqui para a gente dar uma olhada, que vai ser assunto de outro vídeo, que é o custo de supermercado e custo de vida. Mas, para a gente ter uma ideia do poder de compra do salário mínimo, eu vou deixar aqui do lado, então fica acompanhando o vídeo até o final, que eu vou falar o preço dos produtos para você entender o que dá para fazer com o salário mínimo português. O salário mínimo em 2021 é 665 euros. Tivemos aí um aumento de 30 euros, tá? Que foi anunciado em dezembro de 2020 e começou a vigorar em janeiro de 2021. Mas não fique tão triste porque a média salarial é um pouco mais elevada. Esse valor é o mínimo do salário que você vai receber aqui em Portugal. Claro que você poderá receber proporcionalmente, como funciona no Brasil. Além do mais, se você pegar um serviço de meio expediente, provavelmente vai receber metade desse valor. Mas lembrando que algumas profissões recebem até 14 salários, incluindo férias, 13º e 14º, essa média sobe um pouco para cerca de 740 euros por mês. Além do salário mínimo, muitas profissões concedem uma coisa chamada subsídio alimentação. Então você pode estar se perguntando quando vai à internet procurar alguma oferta de emprego aqui em Portugal e aparece SA. Aquilo ali significa salário mais subsídio alimentação. Esse subsídio alimentação vai de 4,50 até 6 euros por dia para cada dia trabalhado. Claro que se você faltar, não vai ter direito ao subsídio alimentação daquele dia. Mais uma média, são 22 dias que você trabalha em um mês. Então, 22 dias vezes 6 euros, 5,50, 4,50, depende muito da sua categoria profissional e se há algum acordo com a empresa. Existem empresas que pagam até, já vi, até 8 euros de subsídio alimentação, mas a média está ali na casa dos 6 euros. Então, some esse valor vezes 22 dias ao valor do salário mínimo. A previsão é até 2023, o salário mínimo subir um pouco mais, ou seja, chegar até na casa dos 750 euros por conta da inflação, parecido com o que acontece no Brasil toda vez que se reajusta o salário mínimo brasileiro. Ok, mas nós não estamos em 2023 para esperar o salário mínimo de 750 euros. Vamos trabalhar com o salário mínimo de 665 euros. Lembrando que nem todas as profissões pagam o mínimo. Esse é o mínimo. A média de salários em Portugal está ali na casa dos 1.320 euros. A questão é que dependendo de onde você for morar e, claro, a profissão que você vai exercer, poderá receber bem mais do que 665 euros. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estatística aqui de Portugal, cerca de 750 mil pessoas recebem o mínimo. Os outros trabalhadores recebem bem mais que o mínimo. Ok, então vamos para a parte mais importante. Qual é o salário médio por profissão? Eu sou formado em tecnologia da informação. Eu sou formado na área da saúde. Quanto é que eu vou ganhar, em média, em Portugal, caso eu vá exercer a mesma profissão? Lembrando que muitos brasileiros chegam aqui e experimentam novas profissões, novos horizontes. Mas eu vou pegar aqui as informações que constam lá no site do Nacionalidade Portuguesa, inclusive o link vai estar na descrição, para que você possa dar uma olhada com mais calma. Mas tem algumas profissões que merecem um certo destaque. Vamos para lá. Garçom, muito requisitado, principalmente no verão, e com a abertura das fronteiras aos poucos e o controle desta pandemia, o cargo de garçom voltou a ser bastante requisitado, o que nós chamamos aqui de trabalhadores de mesa.
€681 é a média de um salário para um garçom. Pessoas que trabalham no comércio, €703. Técnico de contabilidade também recebe em média o mesmo valor, €703. Ajudante de cozinha, €721. Administrador de sistemas, €823. Designer gráfico, €852. Cabeleireiro, uma profissão muito requisitada, e inclusive os portugueses preferem os brasileiros. Fica a dica, você que trabalha na área da estética, os portugueses gostam muito de profissionais brasileiros dessa área. A média salarial é de €1.051. Soldadores e serralheiros, lembrando que temos serralheiros civis, serralheiros de manutenção, varia em 1.200, já vi aqui na cidade onde eu moro, o serralheiro de manutenção ganha €1.600. Engenheiro de software, ligado à área da tecnologia da informação, €1.311. Motorista de caminhão ou caminhão, como a gente chama aqui, realmente ganha um salário bom. 1.500, já vi motoristas ganharem na faixa de 2.200, €2.200. Cirurgião dentista, sim, dentista que recebe bem, é um serviço caro, ganha em média €2.409. Essas são algumas profissões que se destacam aqui em Portugal e que geralmente brasileiros se dão muito bem, têm facilidade em se adaptar, principalmente motoristas de caminhão, que são muito requisitados, e na área de estética, cabeleireiros e também TI, né? Portugal abre muitas portas para você que é formado na área de TI. Salário médio em Portugal por atividade econômica. Também consta essas informações no site do Nacionalidade Portuguesa. Não esqueça o link na descrição. A área de eletricidade, gás e água geralmente ganha de €2.800, €2.900. Atividades financeiras, ligada à contabilidade, etc., €2.300. Transportes, 1.384. Indústria extrativista, 1.296. Educação, profissionais de educação aqui ganham um salário até considerável, 1.240. Tem pessoas que estudam comigo, fazem mestrado comigo, que chegam a tirar 1.500, €1.600, depende também muito do tempo de profissão. Indústria e transformadoras, geralmente indústrias que trabalham com matéria-prima, extrativismo, €1.068. Venda e reparação de veículos, 1.066. Área de administração pública, 1.056. Saúde, €1.009. Construção civil, serventes, trolhas, pedreiros, €967. Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca, €850. Hotéis e restaurantes, que nós chamamos de restauração, €788. Essas são algumas médias por área, por faixa econômica. Lembrando que você pode ganhar mais, como também pode ganhar ali um pouco abaixo dessa média. Por quê? Algumas cidades aqui em Portugal geralmente têm salários mais atrativos, são os grandes centros, muito parecido com o que acontece no Brasil. Mas você tem que ter muita cautela quando for escolher exercer sua profissão em uma dessas cidades, já que elas pagam melhor, muitas vezes o custo de vida nesses locais é elevado. Então, não compensa muito que você vai ganhar mais de salário naquela profissão, naquela região, se ele vai nas suas despesas. Então a dica é manter um equilíbrio. Nem sempre o lugar que paga melhor vai ter um saldo, porque o custo de vida vai ser elevado. E uma das coisas que pesam muito no custo de vida é o arrendamento, ou seja, o aluguel. E aí você pode estar perguntando, pois bem, dá para viver em Portugal com o salário mínimo? Com uma família não é fácil. Porque, como eu falei, as despesas com arrendamento, as despesas com locação são elevadas. Esse é um ponto negativo de Portugal. As pessoas tendem a cobrar caro por uma habitação. Geralmente o salário fica praticamente quase todo empenhado para se pagar conta de aluguel ou arrendamento, como chamamos, água, luz, gás e outras despesas que você vai ter na sua casa. Lembrando que as despesas com comida aqui, o poder econômico do salário mínimo é bem maior comparado ao Brasil. Porém, se programe porque arrendamento, ou seja, aluguel aqui em Portugal, tende a ser um pouco elevado. Você encontra apartamentos com 3 quartos, 2 quartos no norte de Portugal, em algumas cidades que não são grandes centros comerciais, na faixa de 500 a 600 euros por mês. Mas se você for para Lisboa, Porto e outras regiões que pagam um salário maior, esse valor já não paga nenhum apartamento de 1 quarto.
Então, tenha muito cuidado quando for escolher o lugar para morar, porque o arrendamento é o que pesa no bolso. Aqui no site também de nacionalidade portuguesa, tem algumas cidades que são consideradas as que pagam salários mais altos, como Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Faro e Porto. Tá? Então, essas empresas multinacionais se concentram nessas áreas. Se você for para o norte, Alto Minho e outras regiões mais ao norte, você vai ter mais fábricas, mais indústrias, principalmente a grande famosa Enercon, que contrata muitos e muitos imigrantes. Claro que se eles vêm de forma legal. Então, elas tendem a pagar um salário um pouco mais baixo, porém a oferta de emprego é maior. E o custo de vida é um pouco menor. Ou seja, tem que manter o equilíbrio entre salário e despesas. E aí você pode perguntar, certo, mas quais são as profissões que estão em alta para brasileiros em Portugal? Como eu já falei, ligadas à área da estética, cabeleireiros, manicures, pessoas ligadas a tratamento estético, tecnologia da informação também é uma área que Portugal precisa muito. Isso se deve ao fato dos jovens portugueses, quando se formam, geralmente vão para outros mercados, vão para outros países, ou da União Europeia ou do Reino Unido. Então acaba que é uma mão de obra escassa em Portugal, porque ele forma os seus jovens e esses jovens vão conquistar a Europa, vão atrás de salários mais altos. Por que esses jovens se formam em Portugal e vão ganhar dinheiro e exercer a profissão em outro país da União Europeia ou até no Reino Unido? Portugal está em 11º com o salário mínimo mais baixo da União Europeia. Então, é natural que os jovens que se formam aqui, que são cidadãos europeus, vão tentar a carreira em outras cidades que pagam salários melhores. Aí você deve estar se perguntando, para que esses folhetos aqui que eu trouxe? Para você ter uma ideia mais ou menos do preço atual dos produtos aqui em Portugal. Então, não vou falar do custo de vida em geral, porque isso é tema para outro vídeo, mas pelo menos vamos ter uma ideia do que dá para comprar com o salário mínimo português. Ok, vamos lá. Vamos a alguns produtos. Peixe. Se você vem para Portugal, é bom se acostumar a comer aves, peixes e suínos. Carne bovina é bastante cara aqui em Portugal. Temos aqui costeletas de porco mistas, está R$ 4,39 o quilo. Bem interessante. Também temos aqui moelas de frango, €1 na promoção. Temos também o frango inteiro, tá? R$ 2,69 o quilo. Temos também aqui costela de vitelo, leitão congelado, geralmente a média é €5 o quilo. Temos aqui de outro supermercado também, costeleta de porco, R$ 2,99 o quilo. Temos também melancia, 69 cêntimos o quilo. Temos lombo, cachaço sem osso de porco, R$ 2,99. Salmão, um pouco caro, R$ 8,99 o quilo. Temos aqui outras opções, perna de peru, €2 o quilo. Carne para cozer e estufar de vitela, R$ 4,99. Nós temos aqui também outros produtos interessantes, como o frango do campo com miúdos, R$ 2,19 e assim sucessivamente. Só o último para a gente ter uma ideia, antes de falar de outros produtos. Temos aqui, por exemplo, o quilo do tomate, 99 cêntimos. Temos também aqui frango, asas de frango, €1 o quilo. Temos também aqui o frango inteiro nesse outro supermercado, que é o Lidl. Frango fresco miúdo, €1,69. Então já deu para perceber que com o salário mínimo português, a nível de supermercado, você compra bastante coisa. Inclusive no site do Nacionalidade Portuguesa tem um comparativo bem interessante. Por exemplo, com o salário mínimo em Portugal, você compra 1.303 litros de leite. Ainda tem uma dica. Produtos do próprio supermercado que são bem mais baratos. Então, geralmente, vou dar um exemplo, o supermercado Continente vende sua caixa de leite a 40 cêntimos, 49 cêntimos. Então, já com salário mínimo português, você compra bastante. Em Portugal, o preço do arroz é ali em média 90 cêntimos, 99 cêntimos. Se você optar por uma marca branca do supermercado, já vi de 50 cêntimos, 44 cêntimos. Em dia de promoção fica mais barato ainda. Uma dúzia de ovos em Portugal vai na faixa de €1 a 1,69. Já a dúzia de ovos no Brasil é 6,9. Então, com o salário mínimo português, você compra quase 390 dúzias de ovos ou mais. Já no Brasil, você compra somente 160 dúzias de ovos. Ou seja, comparando o salário mínimo português 665 e o salário mínimo brasileiro, você já
percebeu que compra muito mais com o salário mínimo português. Inclusive, aqui em Portugal, você pode até comprar um carro usado à vista por menos de 600 euros. É muito comum ver anúncios, tanto no OLX como no Facebook. Se usa muito o Facebook aqui em Portugal para anunciar venda de produtos usados, bens, móveis, enfim. Você encontra carro boa qualidade, e isso aqui pode ser até tema para um vídeo futuro, porque que os carros brasileiros não são tão conservados quanto os carros de Portugal. É muito comum você olhar um carro de 1990 em perfeito estado de funcionamento. Claro que não é como novo, mas funcionando tudo perfeitamente. Então você pode comprar até um automóvel à vista com o salário mínimo português, coisa que você não faz no Brasil. Então esses são um dos motivos para você acreditar que o salário mínimo português tem um poder de compra muito maior que o salário mínimo brasileiro. Lembrando que não obrigatoriamente você vai receber o salário mínimo, mas pelo menos é uma ideia de que você vai receber isto ou bem mais além. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. A gente se vê até o próximo vídeo.